Cumprimento a todos, desejando a você um ótimo e abençoado dia, na graça do nosso querido e bondoso Deus. Hoje, domingo, a nossa lição Tumba Selada. Temos uma mensagem grandiosa, uma mensagem muito importante que Deus quer passar para nós com relação à ressurreição de Jesus naquela manhã de domingo, o grande evento, os acontecimentos, daquele dia. E seja bem-vindo você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que sempre está comigo na Sala da Esperança, onde todos os dias nós estudamos uma lição nova. Ok, eu quero orar com vocês pedindo a bênção de Deus para nós darmos continuidade ao estudo da nossa lição. Altíssimo Deus, nosso bom Pai, muito obrigado por esta oportunidade, nesta bendita hora, nesta manhã de domingo, podermos nos reunirmos mais uma vez para estudarmos a nossa lição. Temos um assunto muito importante para nós, querido Deus, e pedimos a iluminação do Santo e Bom Espírito do Senhor em nosso coração. Nós oramos pedindo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, Tumba Selada. A nossa lição de hoje, Mateus capítulo 27, versos 62 ao verso 66. A história que nós temos é que no ministério de Jesus, em variadas vezes, Jesus estava sempre orientando os seus discípulos, preparando para a sua morte, a sua ressurreição e a ascensão aos céus. A mensagem de Jesus era o reino dos céus. Havia chegado e Jesus era o reino. Jesus havia dito para os seus discípulos, que depois que ele fosse morto, 3 dias depois ele voltaria, ressuscitaria e retornaria. Ok. Jesus havia dito para os seus discípulos, para ficar mais bem claro, que da forma como Jonas esteve por 3 dias no ventre do peixe, nas profundezas dos mares, importaria também que o Filho de Deus, Cristo Jesus, o Filho do Homem, também permaneceria por 3 dias no seio da terra, no ventre da terra. Mas no 3º dia, ele ressurgiria. Muito bem. Então, essa é a mensagem que nós temos em Mateus, Mateus confirmando exatamente estas palavras ditas por Jesus. No capítulo 27, 62 a 66, os principais sacerdotes, conta aqui a história para nós, que os principais sacerdotes, preocupados com a mensagem de Jesus, com o ministério de Jesus, e tantas vezes que ele havia dito que ele ressuscitaria ao 3º dia, Diz aqui, queridos, o texto que o sábado, posterior à morte de Jesus, aquele primeiro sábado depois da morte de Jesus, Jesus morreu na sexta-feira, foi sepultado no final do dia da sexta-feira, e o sábado era o dia especial, um dia santo, a Bíblia assim o diz, e os judeus observavam esse dia, mas eles com certeza não guardou o sábado esse dia, eles ficaram perturbados com a morte de Jesus, com aquilo que Jesus havia pregado, que ele ressuscitaria no 3º dia, e isso se daria no domingo, E assim que terminou o sábado, diz o texto sagrado, que eles foram até Pilatos e disseram, olha, aquele enganador, aquele embusteiro, que eles chamavam Jesus dessa maneira, ou seja, chamava Jesus como um entremetedor na vida alheia, embusteiro. Eles diziam assim, olha, ele diz para os seus discípulos que ao morrer, ao 3º dia, ressuscitaria. Vai que os seus discípulos vêm aí à noite
e pegue o corpo dele, né? Deixe o túmulo vazio, e aí o engano se torna pior ao eles dizer que aquele enganador havia ressuscitado, ou ressuscitou. Mas, queridos, na verdade, isso não era o que eles imaginavam que os discípulos o fariam, pois os discípulos estavam escondidos, estavam com medo. Jamais os discípulos iriam ali para roubar o corpo de Jesus. Isso era uma tremenda de uma desculpa deles, né? Daqueles corruptos líderes religiosos. E eles então foram até Pilatos e pediram para que Pilatos mandasse soldados para cercar ali o túmulo, para que fosse ali protegido, para que os discípulos não se aproximassem. Mas na verdade essa não era a intenção deles, não era aquilo que estava no coração deles, o que eles imaginavam. Eles tinham certeza que Jesus ressuscitaria, que Jesus era o Filho de Deus. Na verdade, ao pedido deles a Pilatos para cercar ali o túmulo de soldados, era temendo a Jesus ressuscitar, e assim eles teriam ordem para novamente matá-lo a Jesus. Sabe, queridos, pobre, né, aqueles homens ignorantes. Quando eu falo ignorantes, porque eles deixaram de conhecer a palavra de Deus através da obediência, né? E para que fosse um dia de muita alegria ao contemplar Jesus ressurreto. Na verdade, a inveja maldita havia tomado conta do coração deles, e o temor é que Jesus ressuscitasse, e Jesus realmente agora, o caso se tornaria pior para eles do que eles imaginavam, estaria imaginando Jesus então tomando ali o reino, se tornando o rei. Isso era o temor que eles tinham. Muito bem, Pilatos atendeu, né, o pedido deles e disseram que eles fizessem como bem lhes agradasse. E então Pilatos enviou, né, um centurião. Só para entender, um centurião geralmente responsabilizava por 100 soldados. Então, propriamente foi enviado ali 100 soldados para guardar ali o túmulo de Jesus entre o sábado à noite e o domingo, até que se completar o terceiro dia, conforme o pedido dos líderes, sumos sacerdotes, os sacerdotes e também os principais escribas, né? As medidas tomadas para manter Jesus no túmulo só tornaram ainda mais evidente a sua vitória sobre a morte, sobre as hostes do mal, pois essas precauções foram uma tentativa de evitar que isso viesse a acontecer, mas iria acontecer porque era profético. E essas medidas tomadas pelos os líderes religiosos, queridos, ainda mais seria ali provado a evidência da vitória de Jesus sobre a morte, porque Jesus ressuscitaria e tinha testemunhas, os soldados veriam, né, o grande evento da ressurreição de Jesus, testemunharia ainda que ele havia realmente ressuscitado. Então, seria ali uma evidência muito grande, né, exatamente da vitória. Na verdade, eles estavam temendo, os líderes religiosos estavam temendo que realmente Jesus ressuscitasse, porque isso era profético, né? Muito bem, esses homens tinham ouvido falar dos milagres de Jesus e até testemunhado alguns deles, né? No entanto, pensara que um guarda sobre o túmulo poderia impedir que ele fosse ressuscitado. Eles, claro, sabiam de todos os milagres que Jesus havia feito, né, por ouvir, e também outros que eles mesmos presenciaram. Entre esses, queridos,
um dos grandes milagres de Jesus foi a ressurreição de Lázaro, quando Jesus ressuscitou Lázaro, e ali uma grande quantidade dos líderes estavam ali presenciou, né? E eles sabiam muito bem que Jesus tinha o poder de sair, né? Sair da sepultura, não permanecer ali. Ele tinha o poder sobre a morte, porque eles haviam visto grandes milagres, principalmente a ressurreição de Lázaro, que Jesus o ressuscitou. Tá? Esse era o grande temor que eles tinham. Tá? Quando perguntasse onde está o Jesus ressuscitado, eles diriam, creia em nossa palavra. Claro que aqueles soldados que estavam ali, que iria presenciar, né, a ressurreição de Jesus, seriam os primeiros a contemplar Jesus depois que ele saísse do túmulo, da sepultura. Eles tinham tudo para dar esse testemunho e dizer realmente nós presenciamos, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Tá? Eles foram as maiores testemunhas, né? Foram os primeiros a ver Jesus ressuscitado. Queridos, essa lição aqui para nós é uma lição muito importante, muito maravilhosa, porque essa lição diz aqui que, além da tumba de Jesus ser selada, né, ali com o selo romano, que não poderia de maneira nenhuma ser violada, né, aquela pedra onde eles colocou o selo sobre o sepulcro de Jesus, vem mostrando para nós, queridos, que não tem realmente nenhum poder, nem nesta terra, nem sobrenatural, que possa impedir, né, de que Jesus opere o maior e grande milagre na sua vida e na minha vida. Nada pode impedir Cristo Jesus de mudar a sua vida e a minha vida. Ele tem poder, né, sobre o pior dos inimigos, a morte, aquilo que nós mais tememos. Jesus tem o poder. Tá? Então, meus amados, tudo aqui traz para nós, através da palavra de Deus, uma certeza absoluta de que o nosso Salvador não está morto. Nosso Salvador ressurgiu e Ele está vivo. É o nosso intercessor. Tá? Ele intermedia por cada um de nós, nos dirigindo diante do Pai. Graças a Deus, porque o nosso Deus é um Deus vivo, não é um Deus morto. Tá? Que Deus realmente te abençoe, que Deus ajude a você a compreender cada vez mais a importância da morte, da vida, morte e ressurreição de Jesus. Tá? É a nossa segurança, é a nossa certeza de que nós seremos vitoriosos e de que nós temos como destino por Cristo Jesus a vida eterna. Jesus predestinou todos nós para a vida eterna. Todos. Aqueles que não entrar no reino dos céus é porque tomou a sua própria decisão de não entrar. Mas Jesus deu esse direito e nos predestinou para a salvação. Que Deus te abençoe, que o Espírito de Deus esteja contigo cada dia te iluminando. Fique com Deus, um forte abraço e até logo, se Deus quiser.